para falar de mercado financeiro. Ontem nós tivemos aí um tsunami global, uma onda muito negativa que atingiu os mercados pelo risco de quebra da gigante aí do ramo imobiliário na China, Evergrande. E a gente ainda tem as preocupações locais, questão fiscal, vários outros problemas aí que coincidiram e levaram a uma queda muito acentuada da bolsa, avanço forte do dólar, que hoje se reverte parcialmente apenas. Mas nós vamos falar sobre essa movimentação toda, sobre os fatores de preocupação no mercado, com a Tatiana Nogueira, que é economista da XP Investimentos. Tatiana, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Bem, Tatiana, são duas preocupações que nós temos que parece que tiveram um alívio hoje. Uma é essa da Evergrande na China, que se imagina que o governo chinês possa tomar alguma providência. O fundador da empresa disse que eles vão buscar uma solução de mercado, evitando quebra, evitando desdobramentos. Isso trouxe um certo alívio. E aqui no Brasil se busca o entendimento de precatórios. São esses fatores mesmo que estão interferindo hoje nos negócios? Exatamente. Do lado da China, né, da Evergrande, a gente deve ver aí alguma solução. Aqui, a nossa posição é de que foi levantado no mercado, né, que poderia ter aí uma segunda crise, como a gente viu lá em 2008, quando o Lehman Brothers, o banco americano, quebrou. Não é o que a gente acredita que deve acontecer, primeiro porque seria muito ruim, e segundo porque o governo chinês tem capacidade para intervir, né? Na nossa visão, aí seria três opções que poderiam ser tomadas. A primeira, do Banco Central e do governo chinês não tomar nenhuma medida, o que seria ruim, e não é o que a gente acha que vai acontecer, na linha com o que aconteceu lá atrás com Lehman Brothers. A segunda opção do lado oposto seria intervir e evitar aí a falência da Evergrande, que também não é nosso cenário base, a gente não acredita que seja mais provável, porque seria uma sinalização ruim do lado moral salvar essa empresa. A gente acredita que o governo chinês vai ficar mais no meio termo, né, e aí tomar uma decisão de injetar liquidez, ele tem capacidade para isso, para evitar a contaminação, né, e riscos sistêmicos. Então, essa é a nossa visão aí. O mercado tendo essa leitura também, começa aí a sinalizar e reverter um pouco do resultado muito negativo de ontem. Agora, Tatiana, o mercado também anda preocupado com medidas aí restritivas que a China veio tomando em várias áreas, que ocasionaram, por exemplo, a queda do minério de ferro. Nesta segunda-feira, houve uma queda mais acentuada, porque já se imaginava que esse caso pudesse dar uma freada forte no crescimento da economia chinesa, com mais desdobramentos, e isso acarretaria uma redução do consumo. Mas, independentemente disso, a gente vê a China tentando enquadrar alguns setores para induzir uma queda dos preços, não é? Exatamente. O que a gente vê é que a economia chinesa tem mostrado, de fato, sinais aí de enfraquecimento após a imposição de algumas medidas rigorosas pelo governo para conter o surto generalizado da Covid. Lembrando que a China também, diversos outros países da Ásia, adotaram, né, o Zero Covid Approach, né, que é a implementação de regras bem severas de mobilidade, com o objetivo aí de diminuir ou até zerar o número de casos a qualquer suspeita. Então, isso já seria algo ruim. Além disso, né, em fevereiro de 2022, começam as Olimpíadas aí de Inverno na China, e apesar de não parecer inicialmente, isso também está diretamente ligado ao preço do minério de ferro, né, para reduzir as emissões de CO2 antes das Olimpíadas. O governo chinês ordenou aí um corte de produção de aço, né, processo aí que emite muitos gases poluentes, para garantir uma boa qualidade do ar e o céu azul quando os jogos começarem. E a exemplo das Olimpíadas de 2008, né, quando o plano Olimpíadas Azuis foi implementado, com o fechamento aí de diversas indústrias ao redor da capital, as siderúrgicas vão ter que diminuir a quantidade de gases poluentes em pelo menos 40%. E aí essas medidas, né, em meio a notícias aí ao longo dos últimos meses de alertas do governo aos produtores de aço para conter a produção, tem impactado o preço. E aí o que a gente vê é minério de ferro caindo muito, né? Outros minerais metálicos, outras commodities metálicas também apresentando queda. Então, são respostas das medidas de Covid, né? De approach, né, Zero Covid Approach, mais as medidas de contenção de gases poluentes e, por fim, como a gente já comentou, o problema da Evergrande.
E, Tatiana, tem essa questão dos precatórios que a gente ainda está no início das discussões, inclusive foi aprovada também a convocação do ministro Paulo Guedes para ele dar mais explicações a respeito da reformulação do Bolsa Família, por que da mudança de nome, por que dessa ampliação, essa relação com outras propostas apresentadas pelo governo, mas tem iniciativa aí das presidências da Câmara e do Senado junto com o ministro Paulo Guedes de se tentar uma alternativa pelo menos para 2022, não é? Exatamente. Então, o que a gente viu do lado do Auxílio Brasil, né, que é a expansão do Bolsa Família, nesse sentido, o que o governo fez para esse ano especificamente, para já começar a fazer esse movimento desse novo programa de transferência de renda, foi a elevação do IOF. Né? A nossa leitura aí é de que o IOF, né, além de ser capaz aí de conseguir aumentar a arrecadação desse ano para suprir a necessidade do pagamento até novembro, né, começar em novembro aí o Auxílio Brasil, também vai ser possível, até vai ter uma sobra de dinheiro para alocar para outras coisas. Agora, na nossa visão, tem um lado bom dessa elevação do IOF para o financiamento do programa, que a gente pelo menos agora tem um limite, um cálculo aí de vai ser mais ou menos R$ 300. Tinha sido levantado anteriormente que poderia ser até superior esse valor do aumento. Hoje o valor médio pago para as famílias do Bolsa Família está em torno de R$ 190, seria elevado para perto de R$ 300. Agora, do lado negativo, é que essa solução não de fato resolve o problema para 2022. Agora a solução é para 2021. Tem um impacto de médio e longo prazo, a elevação do IOF tem um impacto na atividade negativo, né, no médio e longo prazo. O governo e o Paulo Guedes não vão querer isso, então a solução deve voltar a caminhar a discutir dentro da reforma do imposto de renda para achar, né, via taxação de dividendos, para achar o valor necessário para o financiamento do Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. Então, o IOF, a solução encontrada aí, como você disse, é para 2021. Para 2022, o problema continua. E aí, casado a esse problema, né, a gente ainda tem que buscar aí a solução dos precatórios. Só para lembrar aí, os precatórios foi enviado do Judiciário para o Executivo para pagamento de precatórios na casa de 90 bi de reais no ano que vem. Não estava na conta do governo, não é esperado um valor tão grande, o governo estava esperando algo em torno de 55 bilhões de reais, e por conta disso, para acomodar esse novo gasto, né, que tem que ser pago, porque é ordem judicial, ele teve que fazer um orçamento, teve que enviar dia 31 de agosto, um orçamento irreal, porque lá as outras despesas tiveram que ser muito comprimidas para conseguir colocar os 90 bi. Agora, a solução que vem sendo desenhada, como você falou, que é a perspectiva de solução aí, é via uma mudança na Constituição, né, uma PEC, que é uma medida constitucional, que tem que ser aprovada aí por 2/3 do Congresso nas duas casas, para então excepcionalizar no ano que vem o valor que excede, né, colocar dentro do teto de gastos 50 bi de reais e os 39 bi excedentes que não estavam na conta do governo, né, ficarem de fora do teto. Aí para 2023, né, aí ainda se discute se a solução vai ser tirar completamente os gastos com precatórios do teto de gastos, e aí corrigir o teto retroativo desde 2016, quando ele foi criado, ou então colocá-lo dentro do teto de gastos, mas criar uma regra, né, para que ele tenha um teto e não exceda muito, para não ter de novo uma surpresa, como a gente vai ter em 2022, um valor muito acima do que tinha sido anteriormente projetado pela equipe econômica. É isso, nós ouvimos a Tatiana Nogueira, que é economista da XP Investimentos. Tatiana, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.